Olá, seja bem-vindo ao Rede é Gol. Estamos aqui novamente com uma live sobre o futebol brasileiro dessa vez. Seja bem-vindo aqui ao Facebook, facebook.com/Rede é Gol. Eu sou o Luiz Campos, como você pode ver ali, o nominho ali, ó, sempre bonitinho ali, o nominho. E é claro, ao meu lado aqui, Antônio Carlos Meniné. Muito boa noite, Meniné, tudo bem? Boa noite, Luiz. Boa noite, amigos do Rede é Gol. Estamos aí para mais uma jornada esportiva. É uma jornada esportiva, principalmente porque estamos longe dos gramados, né? Não podemos fazer aquela jornada esportiva conhecida, aquela transmissão de rádio, transmissão de TV. Eu estava tão habituado com isso na minha vida. Claro que eu fui mudando ao longo do passar do tempo, eu fui mudando, deixei de lado alguns tipos de transmissões, mas fui para transmissões de outros esportes, depois voltei para o futebol, fui para o vôlei, fui para o basquete, passei por tantos esportes fazendo transmissão. E aí, quando o Antônio fala da jornada esportiva, é claro que vem aquela vida antes da pandemia, né? Ir Uma para o jornada estádio, esportiva verdadeira, né, Luiz? ir para o estádio, reportagem de campo, narração, comentário. Era uma vida também muito diferente, muito corrida. E agora estamos aqui, né? Os nossos estúdios, diretamente dos estúdios da nossa casa, que é onde fazemos aí as lives do Rede é Gol. Por enquanto, ainda somente no Facebook. Esperamos aí que logo mais estejamos também no Instagram, tá bom? Aliás, aproveita, você que está aí, procura lá no Instagram o canal, a página do Rede é Gol no Instagram, Rede é Gol 10, o número 10. Claro que o não tem acento, né? Então é Rede é Gol e o número 10. É novinha a página, viu? Começou esses dias aqui, por isso que ainda não estamos transmitindo por lá. E tem também o problema do programa, que o programa, ou ele tem que escolher uma plataforma por enquanto. Com o tempo nós vamos mudar isso daí, tá bom? O assunto de hoje é um assunto muito legal, um assunto gostoso de ser comentado aqui, que dá muito debate, né? O pessoal gosta de falar. É claro que nós seremos um pouquinho aqui fechados em São Paulo e Rio de Janeiro, que é onde conhecemos mais o futebol, e com o tempo vamos falar também de outras regiões do país. Eu vou deixar um alô aqui para o Gustavo Tomazelli, que está aqui conosco na transmissão. Aqui, ele já mandou lá pelo Facebook lá do Rede é Gol. Opa, Luiz Campos, Gustavo Tomazelli fez parte da equipe do Rede é Gol por um bom tempo. Inclusive, a última transmissão que ele fez aqui, quando morava, o detalhe, quando morava aqui no Brasil, porque agora ele está morando fora, foi pelo Rede é Gol, um jogo lá na Arena Corinthians. Muito boa noite a você, Gustavo Tomazelli. Então vamos lá, o tema de hoje, simplesmente craques que jogaram nos anos 90 em São Paulo e no Rio de Janeiro. E aí você já pode deixar o seu recado aí para você, quem foi melhor desses jogadores que você conhece, que jogou em São Paulo e no Rio de Janeiro, você deixa aí o seu recado. Tem muita gente, hein? Nós fizemos uma lista aqui, uma lista razoável. É muito difícil fazer lista de jogadores principalmente em uma década, aí uma década recheada de bons jogadores jogando nos dois estados. E alguns jogadores repetiram, né? Eles jogavam em São Paulo, depois jogaram no Rio de Janeiro, depois voltaram para São Paulo. Alguns foram para o Rio de Janeiro, depois foram para fora, voltaram para o Rio de Janeiro, voltaram para São Paulo e assim vai. Então, vamos começar aos poucos fazer essa lista de jogadores. Como eu disse, se você quiser participar e deixar também a sua lista de jogadores, aí você faz o favor, põe o seu melhor jogador, que você viu atuando nos anos 90 em São Paulo ou no Rio de Janeiro, e aí se você quiser e conseguir fazer uma lista aí de 1 a 11, tá liberado, então vai, goleiro, lateral direito, os dois zagueiros, lateral esquerdo, volante ou dupla de volante, os meias e aí os atacantes. Lembrando, nos anos 90 se usava muito a formação 4-4-2. Raramente tinha alguma alteração dessa formação do 4-4-2. Aliás, esse é um outro assunto que podemos conversar aqui. Formações táticas, as mudanças que elas tiveram no decorrer dos anos, desde o início das suas formações malucas, como o 2-3-5, né? Até chegar no 4-4-2 dos anos 90, implementado muito pelo futebol italiano, e aí as variações dele que foram chegando ao 4-2-3-1, ao 4-1-2-3 e assim por diante, que no final todo mundo se defende no 4-4-2. Antônio Carlos Meriné, vamos começar então, meu amigo? Vamos começar esse Rio-São Paulo aí, recheado de craques aí dos anos 90, né, Luiz? Anos Vamos, 90 vamos. que ficaram para trás, mas não estão tão longe assim da gente, né? Não está tão longe assim da gente, mas se você for pensar de 90, exatamente anos 90, 1990, aí já são 30 anos, né, Antônio? 30 anos é tempo, hein?
30 anos. Já é um bom 30, tempo, sim. É que 30 não anos, parece, né, Luiz? Mas o tempo voa. não parece porque a Principalmente para gente quem vivenciou curtiu isso. também os craques dos anos 70, anos 80, aí você imagina. Não parece porque nós vivenciamos isso, Antônio. Vamos começar então pelo Rio de Janeiro? Bom, vamos Começando, lá. começar a falar dos jogadores do Rio de Janeiro, vamos aos poucos, né? E aí o Antônio, eu vou colocar aqui a lista que o Antônio Carlos Meniné separou para você. Concorde ou não, essa é uma lista que ele fez, mas eu já adianto aqui de antemão. O Antônio fez essa lista, mas ele fez mais umas 3 listas, né, Antônio? Tem aí, para fazer uma seleção é quase impossível. Fazer uma Possível, seleção de Luiz, jogadores. porque eu procurei fazer uma avaliação, Luiz, e fazer uma relação dos jogadores, só para o nosso amigo do Rede Gol ter uma noção, pegando ali do ano de 1990 até 1999. Então, os jogadores que eu peguei dos clubes do Rio de Janeiro, do futebol carioca, eles estão aí inseridos nesse período de tempo, né? E na realidade, se você passar um pente fino, você faz aí mais de 5 times. De bons jogadores, pelo menos, Faz, eu estou falando. faz. De Isso craques, você. então, você faz pelo menos uns 3 ou 4 de super craques. E se fizesse uma seleção com os 2 estados, sem brincadeira, se fizesse uma seleção somente com jogadores que passaram por esses 2 estados, teríamos seleções que seriam campeões do mundo. Porque é Com certeza. impressionante os jogadores que passaram por São Paulo, pelo estado de São Paulo e pelo Rio de Janeiro. Quando eu falo estado de São Paulo, estado do Rio de Janeiro, o que eu quero dizer? Jogadores que estiveram aqui. Não precisa ser brasileiro, não precisa ser necessariamente jogador brasileiro. Se o jogador se destacou, um jogador de fora, ele entra nessa lista também. Você vai Sim, pode perceber que entrar. você vai perceber que no estado de São Paulo tem 2. Tem 2 jogadores de fora que não são brasileiros, mas que destacaram demais nos anos 90 aqui e estão nessa lista. Mas vamos lá, Antônio. Falando de Rio de Janeiro, eu já vou colocar aqui e o pessoal que vai chegando, como sempre. Não se esqueça, se tiver algum detalhe aí para falar, craques que jogaram em São Paulo e Rio de Janeiro nos anos 90, tem alguém que você lembra, se recorda de alguém, manda no comentário. Se quiser mandar a sua seleção também de jogadores dos anos 90, pode mandar, eu vou ter o prazer aqui de passar para todo mundo, tá bom? Vamos começar com a seleção que o Antônio falou. Diga, Antônio. Não, Luiz, só lembrando para o nosso amigo do Rede Gol que essa relação que a gente está fazendo aqui não é absoluta, certo? Obviamente, é uma questão Não existe. de levantamento, de você olhar as posições, né? Para uma mesma posição, eu cheguei a encontrar aí pelo menos 4 ou 5 jogadores, quer dizer, não dá para colocar todo mundo no mesmo time, né? Eu procurei fazer, então, pelo menos 2 times, um titular, entre aspas, e um reserva que poderia também ser titular, quer dizer, fica muito difícil. Então, é só para esclarecer que nada aqui é absoluto, é uma questão também de ponto de vista e de como a gente analisa que devem ser preenchidas essas vagas. E também tem uma questão também que tem que ser levada em conta. Toda lista é difícil ser feita, mas tem uma questão que tem que ser levada em conta. Como o Antônio disse, os anos 90 são longos, né? São 9 anos aí que se passam na década, 10 anos, né? Para se contar aí do início, 90 até 99, como o Antônio, 99 como o dão Antônio 10 fez. certinho. Como o Antônio fez. Então, você pensando desse jeito, você tem que analisar o momento. Quem começou bem nos anos 90? Quem estava bem no meio dos anos 90? Quem terminou bem os anos 90? Então, às vezes você pega um jogador que fez uma temporada muito boa, mas ele fez aquela temporada mágica, aquela temporada se transformou numa temporada incrível. E não tem como você deixar ele de fora. Mas às vezes ele só fez uma temporada e essa temporada foi em 91. E aí você vai deixar esse jogador de fora? Não, porque ele marcou época naquele time e aí fez a sua parte, né? Naquela década e deixou marcado o seu futebol nos anos 90 naquele estado. E assim por diante. Tem alguns que jogaram diversos anos em um determinado time, fizeram a sua história e estão nessa lista. Tem outros que foram uma passagem meio relâmpago, mas deixaram a marca. Mas vamos começar pelo Rio de Janeiro, Antônio? Vamos lá. Eu vou colocar a lista aqui que o Antônio separou para a gente, e aí você já vê logo de cara. Aí eu vou falar a lista aqui, Antônio, depois nós vamos passar jogador por jogador. Tá? Tem jogadores aqui nessa lista do Antônio que disputaram competições por times diferentes, inclusive no mesmo estado. Eu já cito aqui logo de cara o Gotardo, eu estou vendo aqui, vejo o Renato Gaúcho, vejo o Edmundo, vejo o Romário. O Edmundo nos anos 90, não, também. E Romário jogaram aí por 2 equipes cariocas. Né? Então vamos lá. Rio de Janeiro, Wagner, goleiro, se destacou muito pelo Botafogo.
Wilson Gotardo, Flamengo e Botafogo, se destacou muito no começo pelo Flamengo. Gonçalves pelo Botafogo, Charles Guerreiro pelo Flamengo, Felipe do Vasco como lateral esquerdo. O Antônio Carlos vai comentar mais sobre isso, mas o Felipe se destacou primeiro como lateral esquerdo, sensacional, muita qualidade técnica, depois passou ao meio-campo. Ailton, jogador de meio-campo, com muita chegada ao ataque, jogava Flamengo, Fluminense, jogador que ficou muito conhecido no Fluminense. Juninho Pernambucano, não precisa nem dizer, Vasco da Gama. Renato Gaúcho, diversas equipes. Renato Gaúcho destacou muito no futebol carioca. Edmundo, ninguém precisa dizer nada também, mas o Edmundo se destacou muito mais no Vasco da Gama. Romário, esse sim, é unanimidade, seria em qualquer lista, seria unanimidade, mas qual será que foi o melhor Romário? O melhor Romário foi aquele do Flamengo, o melhor Romário foi aquele do Vasco. E o Túlio, maravilha, esse do Botafogo, ninguém tira dele o status de maior goleador que tivemos aqui, e que até pouco tempo estava em atualidade, estava atuando ainda, né? Antônio Carlos Vanderlei, vamos começar falando um por um aí. Primeiro o Wagner, né? Começa pelo goleiro Wagner, jogador do Botafogo. Sim, Luiz, o Wagner, vamos começar aí pelo goleirão. O Wagner foi o goleiro aí do título do Botafogo, aliás, o único título brasileiro do Botafogo em 1995. Título esse aí consagrado polemicamente, né, em cima do Santos, naquele jogo da decisão. Né? Tivemos várias polêmicas ali naquela final, gol impedimento, enfim, isso daí fica para uma outra avaliação. Mas o Wagner foi muito importante nessa temporada aí para o Botafogo, porque ele fechou o gol do Botafogo, em momentos cruciais aí, que o Botafogo se viu aflito e atacado pelos outros times, o Wagner se tornou aí o paredão do Botafogo. Então, o Wagner aí eu coloquei ele como o goleiro aí, a princípio, nesse primeiro time que a gente está aqui relatando. Tá, então, Wagner começa aí com o goleiro do Rio de Janeiro, né? A seleção carioca dos anos 90, e aí vamos passar agora para o próximo. O Antônio Carlos já vai comentando que ele é que é o Gotardo, né, Antônio? Vamos passar para o Gotardo ou vamos para o posicionamento? Você que prefere, Antônio. Se quiser passar para o Charles Guerreiro, eu já pego o Charles Guerreiro. O que você, a gente pode seguir a sequência que está na tela mesmo, Luiz, não tem problema nenhum. Então, pode ir falando do Charles Guerreiro. Aqui na minha sequência, por exemplo, nós temos o Gotardo. Isso, o Gotardo, quer dizer, desculpa. O Gotardo, ele fez também um brilhante campeonato, ele fez várias temporadas no Botafogo, foi uma peça muito importante na zaga, um grande zagueiro. O Gotardo, é um cara, além de ser técnico, ele tinha um vigor físico, ele era muito forte, né? Que no caso ele está aparecendo no Flamengo, mas aqui no caso, eu não estou falando nem tanto no Flamengo, eu estou falando no Botafogo mesmo, né? Botafogo. Ele é um daqueles jogadores, como citei no início, que apareceram em um time, jogaram por outro, voltaram para um, foram para outro. O destaque maior do Gotardo é no Botafogo, é claro. Com certeza. Mas ele conquistou ali os seus campeonatos no início, né, dos anos 90, inclusive até um campeonato brasileiro pelo Flamengo, né? Sim, exatamente. E o Gotardo no Botafogo, ele foi uma peça também fundamental ali no início dos anos 90, né, pelo Botafogo. Quando o Botafogo foi bicampeão carioca, ele fazia parte do elenco. Enfim, o Wilson Gotardo é um outro jogador de muito vigor, mas ele tinha uma técnica muito apurada. Ele era um zagueiro cadenciado, de muito boa técnica, Luiz, sabia sair jogando, sabia como marcar sem apelar para a violência, e foi um jogador muito importante aí nesse contexto do Botafogo também. Ele fez muita história no Botafogo. O próximo da lista aí que eu cito é o Gonçalves. Gonçalves, que chegou até a seleção brasileira, né? Foi zagueiro também do Botafogo. Pouca gente se lembra, mas inicialmente ele começou no Flamengo, né? Gonçalves era zagueiro do Flamengo, né? Daí, posteriormente, ele foi transferido para o Botafogo. E, inclusive, as más línguas, né? É lógico que as más línguas flamenguistas costumam dizer que o Gotardo ele ajudou o Botafogo a sair daquele jejum aí de 21 anos sem título, porque no ano de 89, quando o Botafogo conseguiu vencer o Flamengo e quebrou esse jejum de 21 anos sem títulos, teve um jogo aí que sacramentou e que manteve acesa aí a chama do Botafogo de conquistar o título desse ano, que foi num Flamengo e Botafogo. O Flamengo vencia por 3-1,
Esse jogo aí estava acabando praticamente com as oportunidades, com as chances do Botafogo de seguir adiante no turno e chegar até a final do Campeonato Carioca de 89. O Gotardo, obviamente que sem querer, né, num lance totalmente assim, né, inacreditável, ele encobriu o goleiro do Flamengo, né, e marcou um gol contra. Aí o jogo ficou 3-2 para o Flamengo e em seguida o Botafogo na pressão conseguiu empatar o jogo. Isso daí ajudou o Botafogo e manteve aí a chama do Alvinegro do Rio de Janeiro acesa para chegar até o final do campeonato, disputar contra o próprio Flamengo e vencer na final com o gol do Maurício lá. Tirando aí o Botafogo de um jejum de 21 anos. E no ano seguinte, o Gonçalves acabou se transferindo para o Botafogo. Vejam como são as coisas, né? Bom, vamos dar sequência aí, Antônio. Charles Guerreiro Seguindo a agora lista, é ele, né? Seguindo a lista, nós temos o Charles Guerreiro. O Charles Guerreiro, ele foi lateral direito do Flamengo, né? Inicialmente, ele começou como volante. Ele tinha um bom porte físico, ele tinha muito fôlego, ele tinha muito gás, ele dava muito combate, né? Mas aí no Flamengo descobriram que o posicionamento para ele ideal seria na lateral direita e ele se saiu bem como lateral direito do Flamengo, tanto é que ele fez parte daquele time do Flamengo, campeão brasileiro de 1992, em cima do Botafogo, né? Aquela famosa final em 2 jogos, que o Flamengo no primeiro jogo conseguiu vencer o Botafogo com o Renato Gaúcho pelo placar de 3-0, e no segundo jogo foi um empate, que o Flamengo já entrou ali, já administrando 2-2, aquela final, 2-2, e foi até, o Luiz, no dia que despencaram alguns torcedores da arquibancada lá do Flamengo. Não sei se você recorda disso. Verdade, eu lembro. Eu lembro disso daí. Lembro Então, também que o Júnior jogava no o Flamengo. Júnior fez um partidaço. Aliás, o Júnior fez um campeonato espetacular, né? Em 92, Então, sim. o vovô Júnior, como costuma dizer o pessoal aí, já estava ali para pendurar as chuteiras, mas ele seguiu a carreira dele aí e voltou a ser campeão. Se eu não me engano, Antônio, no 3-0 ele marcou um gol de falta, não foi? No primeiro jogo da final, 3-0, se eu não me engano, ele marcou um gol de falta. Ou estou enganado, porque ele marcava muito gol de falta. Eu não vou me recordar. Ele marcou um de falta no segundo jogo. Então foi no segundo jogo, é isso aí. Se eu não me engano, foi no segundo jogo, Luiz. Marcou um belo gol de falta. O Júnior, nessa época, jogava ali no meio-campo, não tinha tanta mobilidade, claro. Não era lateral esquerdo, como era de ofício. Jogava no meio-campo, distribuindo muito a bola. Vamos dar sequência aí, Antônio? Bom, seguindo aí o Charles Guerreiro, nós vamos para o Felipe. Felipe, pô, incontestável, né? Eu coloquei o Felipe aí como lateral esquerdo, pô, dessa mini seleção carioca, porque o Felipe foi uma peça também muito importante aí na história do Vasco da Gama, fez parte daquele time campeão brasileiro de 97, fez parte do time que acabou se sagrando campeão da Libertadores em 98, tanto o Felipe quanto o Pedrinho e outros jogadores que estavam no Vasco da Gama, né? Então, o Felipe tem o seu nome aí marcado na história do futebol do Vasco, no Rio de Janeiro, e um jogador de técnica apuradíssima, refinado. Ele era lateral esquerdo, Luiz, porque ele foi encaixado no Vasco ali porque diziam que ele não tinha muito fôlego, né? Mas ele tinha uma cadência de jogo muito fina, muito requintada, né? Tinha um excelente toque de bola e de vez em quando ele ia para o ataque também, criava suas jogadas, mas pensando aí na parte física do lateral esquerdo, que tinha que apoiar, tinha que voltar, não é como hoje em dia, né? Você tem a ajuda dos meias, tem a ajuda dos atacantes, enfim. Ele tinha que se desdobrar nessa época. O melhor posicionamento para ele era realmente na lateral esquerda, onde ele criava muitas situações, conseguia dar combate, e de vez em quando se lançava ao ataque e criava muita situação de gol. Então é um nome importante aí também nessa seleção aí, mini seleção do Rio de Janeiro, Felipe. Para mim, o Felipe é um dos grandes jogadores dos anos 90, um dos grandes achados do futebol brasileiro. O problema do Felipe foi que ele chegou numa época no futebol brasileiro, como estamos falando aqui, o futebol tinha muito jogador bom. Nos anos 90 do futebol brasileiro, foi o começo da derrocada, né? O começo da queda de todos os times terem craques dentro dos seus elencos. Todo time naquela época ainda tinham 2, 3 jogadores absurdamente bons. Se não eram craques, eram muito acima da média. A maioria dos jogadores eram acima da média. Claro que tinham aqueles jogadores que estavam lá para compor elenco e deixar o time mais ou menos. Tinha um lateral direito que não era aquelas coisas, um volante que segurava mais, só era de contenção, não sabia sair jogando, mas todos os times
todos os times de ponta tinham jogadores acima do nível, acima do que era esperado para o futebol de hoje em dia, por exemplo. O Felipe, na época que ele chega na lateral esquerda, era uma época que estava cheio de lateral esquerda no Brasil. O Brasil tinha era uma inundação de lateral esquerda, então ele não conseguiu ali um espaço na seleção brasileira. Mas é um jogador que até fez algumas partidas para a seleção brasileira, mas ele não conseguia se posicionar como titular da seleção e até mesmo como reserva, porque tinham muitos jogadores nessa época. Vamos dar sequência aí, Antônio? Vamos sim, Luiz. E realmente, né, nos anos 90 tinham muitos craques aí pelos times, espalhados pelos times afora no Brasil, não era concentrado só no Rio, em São Paulo, tinha em Minas, no Sul, na Bahia, enfim, era uma gama muito grande. Para você formar a seleção realmente era complicado, né? Dando sequência aqui, Luiz, eu coloquei aqui o Ailton na minha lista, porque o Ailton é aquele cara que tinha a estrela, né? O Ailton sempre foi dono de um grande pulmão, né? Ele começou a aparecer ali no futebol no próprio Flamengo, ele fez parte daquele time do Flamengo em 87, nem nos anos 90 ainda, né? Quando o Flamengo sagrou-se campeão, né? Do questionado título aí tão polemizado da Copa União de 87, mas ele já estava naquele time. E o Ailton, depois, nos anos 90, arrebentou, né? Antônio, repita aí. Como é que é sobre o título de 87? Vou até encher a tela com você aí. Pode falar. Não, realmente, o Ailton fez parte daquele time do Flamengo de 87, né? Que até hoje não se decidiu. O Supremo teve que se meter, a CBF diz uma coisa. O título é incontestável ou não é? Olha, Luiz, para a nação flamenguista, ele é incontestável, né? Para a grande maioria também da imprensa nacional, também o título pertence ao Flamengo. Agora, o Supremo não acha assim, né? Enfim, isso daí é pano para muita manga, né? O esporte também não pensa assim, a torcida do esporte também não pensa assim. Então é melhor assim a gente não entrar muito nessa seara. E assim vai, e assim vai. Um dia também podemos falar um pouquinho sobre a Copa União de 87. Com certeza, que é um tema que dá muito pano para manga também, né? Dá. Mas, seguindo... O detalhe dessa foto aí do Ailton, Antônio, como você disse, é um jogador que também tinha uma estrela gigantesca. O detalhe dessa foto, você não vê a cara do Ailton, né? Mas você vê um lance importantíssimo para a história do Fluminense. Final do Campeonato Carioca. 95, isso, né, Antônio? 95. Final do Campeonato Carioca. O Ailton é esse camisa 8 aí que tá de costas aí, ó. Tá de costas aí, ó. Ele chutando. Lá na frente você vai ver o Renato Gaúcho com uma fita na cabeça lá. Ele vai dar aquela barrigada na bola, a bola vai morrer no gol do Flamengo. E aí o Fluminense fica com o título do Campeonato Carioca. Ele tinha uma estrela gigantesca. Vamos dar sequência aí, Antônio? Tinha muito jogador aí. O Ailton era fora de série, realmente. Ele tinha uma estrela e ele era detentor, assim, de uma fibra muito grande. Ele tinha um pulmão enorme, ele conseguia fazer esse vai e volta e estava sempre no ataque lá, fustigando todos os defensores, certo? E esse gol aí que o Renato Gaúcho acabou fazendo de barriga, dando o título para o Fluminense em 1995, só lembrando que o Flamengo jogava pelo empate, e o Flamengo estava perdendo de 2-0, conseguiu empatar em 2-2, parecia que estava tudo resolvido. O Ailton entrou lá no final do jogo, lá por volta dos 40 minutos, 39, 40 minutos, cortou para cá, cortou para lá, fez um carnaval na defesa do Flamengo, meteu a bicona para dentro, e pegou na barriga do Renato Gaúcho e acabou aí dando o título para o Fluminense, né? Mas dando sequência aí. Vamos lá, o 7. Vamos lá. O Juninho Pernambucano. Por que eu coloquei o Juninho Pernambucano? Porque o Juninho Pernambucano é outro, Luiz, que é incontestável aí no futebol brasileiro, incontestável no Rio de Janeiro, né? Figura altamente respeitada no Vasco da Gama, fez parte daquele time de 98, né? Ajudou aí o Vasco da Gama a chegar à final, fazendo gols de falta também na Libertadores de 1998. Fez parte também daquele time de 97 do Vasco da Gama, né? 98 foi a sequência do trabalho do Vasco da Gama. Então, o Juninho Pernambucano também, dono de uma técnica muito apurada, um jogador também de muita disposição, de muita raça, de muita qualidade técnica, né? Ele sabe se projetar, ele sabe colocar o colega na cara do gol. Então, o Juninho Pernambucano é um outro grande nome aí do Vasco da Gama e da história do futebol carioca. E para você que está acompanhando aqui a live,
claro, seja bem-vindo aqui. Você que está pela primeira vez aqui, seja bem-vindo. Não se esqueça, curta aí o nosso vídeo aí e acessa também o Instagram. O Instagram é novinho, hein? O Instagram do Rede é Gol é bem novo. É @RedeEgol número 10. Rede é Gol 10. É claro que não tem o acento no é Rede e Gol e aí o número 10, tá bom? E se quiser deixar aqui a sua seleção também, ou o seu grande destaque dos anos 90, na seleção de São Paulo ou do Rio de Janeiro, são dos times, né? Não é bem uma seleção. O seu grande jogador dos anos 90, pode mandar mensagem aqui no comentário aqui, que nós teremos o prazer de ler aqui, tá bom? Vamos dar sequência, Antônio? Falamos do Juninho Pernambucano, vamos então para quem? Renato Gaúcho, né? Renato Gaúcho, Luiz, é outro nome também que, né? Renato Gaúcho não é necessário jogar muito confete, né? O Renato Gaúcho já vem dos anos aí 70, 80, entrou nos 90, certo? Só que nos anos 90, acho que o grande sucesso realmente do Renato Gaúcho, né? Acabou sendo aí essa conquista no Fluminense. Eu vou colocar aqui ele com o Flamengo, porque ele fez muito sucesso no Flamengo, é claro. Mas o detalhe, como eu já tinha colocado aquela foto do Ailton batendo, chutando, o Renato Gaúcho dando aquela barrigada, se eu coloco novamente a foto da barrigada aqui, o Antônio Carlos vai achar que é provocação. Então não, eu não vou... de jeito nenhum. Então eu não ia colocar. Coloquei o Renato Gaúcho. Tudo é futebol, Gaúcho. Luiz, tudo é história e tudo são fatos, certo? É fato. É fato. E o Renato Gaúcho jogou muita bola também no Flamengo. O Renato Gaúcho jogou muita bola onde jogou, né? Ele jogou no Flamengo, ele jogou no Botafogo, aquele ano mesmo que o Flamengo foi campeão, em 92. O Renato Gaúcho estava no Botafogo, ele jogou muita bola no Botafogo naquele ano. Né? Que final é final, né, Luiz? E acabou sendo coroado aí, se tornando o rei do Rio, depois desse gol de barriga dele no Flamengo aí em 95, na final do título. Então, o Renato Gaúcho é outro grande nome aí do futebol brasileiro de uma forma geral, mas que era o Renato, na realidade, a gente fala Renato Gaúcho, mas era o Renato carioca, né? O cara gostava do Rio de Janeiro, vamos falar a verdade. Principalmente da Night. Gosta até hoje do Rio de Janeiro. Tem aquele fato, quando ele ainda treinador, né? Aliás, tinha voltado a comandar um time, comandando o Grêmio, foi muito bem no Grêmio, e aí tinha um curso na CBF lá para fazer nas férias, né? Renato Gaúcho fez curso nas férias, meu amigo. Renato Gaúcho estava na praia. Podia estar lá no Rio de Janeiro, o curso era lá, mas ele estava bem longe. Estava bem longe de lá. Vamos dar sequência aí, Antônio? Quem vem aí? Já estamos chegando no final aqui desse primeiro time, Luiz. O próximo da lista é o Edmundo, né? O Edmundo, o animal, também. Falar o quê do Edmundo, né? Sucesso no Rio, sucesso em São Paulo, arrebentou no Palmeiras, arrebentou no Vasco. Começou no Vasco, obviamente, né? No Palmeiras aqui, ele teve nos anos 90, fez parte daquele time do Palmeiras ali de 93, 94, o bicampeonato brasileiro pelo Palmeiras. Também é outro jogador aí muito polêmico, né? Arrumou muita treta aqui em São Paulo também, muita confusão nos jogos, mas é um grande jogador, é um grande artilheiro e, como ele já foi coroado aqui em São Paulo, né? Ele é um grande animal, o Edmundo, né? Por onde passa ele joga a bola e sempre jogou muito o Edmundo. É outro também que tem que ser lembrado aqui, tanto no futebol carioca quanto no futebol aqui de São Paulo. E claro que em 97, naquele time do Vasco da Gama, era Edmundo e Evair, se eu não me engano, o ataque. Edmundo e Evair jogavam no ataque. O Edmundo arrebentou naquele campeonato. E time também, 97, né? Vamos falar a verdade, né? O time do Vasco era um timaço. Foi campeão brasileiro. Posteriormente ganhou a Libertadores, foi até o Mundial enfrentar o Real Madrid, enfrentou de igual para igual, não conseguiu a vitória. Muito difícil, já era muito difícil vencer, como sempre foi muito difícil vencer os europeus nessas competições. Depois ficou mais difícil ainda, porque veio uma fase a mais. Mas aquele time de 97 do Vasco era fantástico. O Edmundo quebrou o recorde de gols do Campeonato Brasileiro. Vamos dar sequência? Vamos lá, o próximo da lista aí é o grande Romário, né? Você quer falar do Romário primeiro ou quer falar do Túlio Maravilha? Nós podemos falar do Túlio, deixa o Romário para último. Sabia. O Túlio é outro grande nome aí, que é amado pela torcida do Botafogo, no Rio de Janeiro, né? O Túlio também foi o grande artilheiro daquele ano, artilheiro do Brasileiro, fez muitos gols ali que ajudaram o Botafogo a conquistar aí o seu primeiro e até o momento o único título brasileiro, pelo menos dessa época aí, digamos assim, contemporânea, né, Luiz? De 71 para cá, porque tem de 71 para trás, aí já envolve outra discussão. Antônio, né? Taça Brasil e outras mais. Só
parênteses aqui, deu um probleminha na foto do Túlio, incrível, né? A foto do Túlio tinha que dar problema. Eu vou colocá-la aqui, mas a foto ficou minúscula. Nesse exato instante, a foto estava normal e agora você vê aí, a foto do Túlio ficou minúscula. E o Túlio era uma maravilha, não dá para ter uma foto minúscula desse jeito. É ele. É ele. Túlio Infelizmente, Maravilha, que perseguiu também os 1000 gols, Luiz, enfim, é um nome muito importante aí e fez muito sucesso realmente no Botafogo do Rio de Janeiro. marcou muito gol, né, Antônio? Marcou Demais. muito gol. Túlio Demais. Maravilha. Túlio fez muito gol no Goiás, depois fez muito gol quando estava no Botafogo. No Botafogo ele arrebentou. Depois marcou, aí já não marcou tantos gols assim pelo Corinthians, jogando pelo Corinthians, mas também foi bastante à rede jogando pelo Corinthians. E nunca pode se esquecer, tinha um companheiro de equipe ali no Botafogo, que era o Donizete, que jogava também muita bola e que deu muito gol para o Túlio, né? Donizete Pantera, né? Donizete Pantera. Deu muito gol para o Túlio. E agora vamos falar do baixinho, né? Sim, a gente fecha aí essa primeira sequência, esse primeiro time, com o grande baixinho aí, o Romário, né? Outro que dispensa também confete, serpentina, enfim. Romário, campeão brasileiro, é o cara do Tetra, é o cara que ele costuma dizer que quando ele nasceu, o Papai do Céu olhou para ele e falou: esse é o cara. E foi, né? Esse é o cara. Foi o cara no Vasco, foi o cara no Flamengo, foi o cara na seleção brasileira, foi o cara na Espanha, foi o cara na Holanda. Por onde ele passou, ele foi o cara. Então, o Romário não podia ficar de fora. E o Romário, se tem um que realmente é ele, e entre aspas, vamos colocar mais 10 nesse time, esse um é o Romário. O Romário é um jogador absurdo, né? Um jogador, uma das lendas do futebol, né? Da história do futebol. Ele estaria nas seleções brasileiras, talvez ele não entrasse, sei lá eu, na seleção de 70, talvez, muito difícil, não sei, não dá para cravar isso. Romário, dentro da área, como centroavante, que aquela seleção não jogava com centroavante, mas com seleções que jogam com centroavante, não dá para deixar o Romário de fora, pensando em seleção brasileira. Né? Não tinha, porque o Tostão jogava fora da área. Não tinha centroavante naquela seleção. A Nem o Jardim de 70 Jairzinho não tinha. Também. Mas se bota ele dentro da área, hein? Se ele naquela seleção também, ia ser fazer uns 30 gols por jogo. Ia ser de rodo com o baixinho lá naquela seleção de 70, brincadeira. E a gente não pode esquecer também, Luiz, só para fechar o comentário aqui, pelo meu posicionamento em cima do Romário. Diga lá. Teve um jogo que ele fez aqui no Pacaembu, jogo do qual eu estava presente, eu fui assistir esse jogo, Flamengo, o elástico que ele deu no Amaral, e depois, na sequência da jogada, ele fez o gol no Pacaembu aqui contra o Corinthians. Foi algo assim de grande craque, que somente os grandes craques, Romário, Rivelino, craques nesse naipe conseguem fazer. O Romário jogando pelo Flamengo, o Amaral jogando pelo Corinthians, o Romário foi para dentro da área, ali pela ponta esquerda, né, mas já dentro da área. Ele dá um drible no Amaral, que é impressionante. O Amaral, que estava com aquele olho meio fechado, assim, acho que abriu. Já não enxergava bem, aí na hora que o Romário foi, o olho deve ter aberto até o fim. E aí depois, já praticamente sem ângulo nenhum, ele manda a bola para a rede, um golaço que o Romário fez, dentre muitos golaços que o Romário fez. O Romário era exímio matador dentro da área, um artilheiro, um gênio dentro da área nessa posição. O Amaral, Luiz, o Amaral, sempre que é perguntado sobre esse lance, né, sempre que ele é lembrado desse lance, ele costuma dizer que até hoje ele está descadeirado. Certo? Mas é verdade, aquilo lá foi... E outra, não é que é humilhante para o Amaral. Você não tomou um drible de qualquer um, você tomou um drible do Romário. E você faz parte de uma obra-prima, porque aquilo ali é uma obra-prima do futebol. Antônio, o Romário, na década de 90, aqui ele está com a camisa do Flamengo. Mas ele se destaca mais pelo Flamengo ou por Vasco? Olha só, Luiz, o Romário ele teve grande destaque na passagem dele pelo Flamengo, né, inegável. Ele fez mais de 200 gols, faz parte dos artilheiros da história do Flamengo. Né, se eu não me engano, ele está entre os 10 artilheiros do Flamengo, em pouco tempo que ele teve de clube. Né, ele teve aí um pouco mais de 3 anos, entre 3 e 4 anos, acredito eu, se não me falha a memória aqui. Porque aí ele saiu, né? E depois, quando ele retorna para o Vasco, já bem para frente, né, quando ele retorna para o Vasco e começa a sua gana, a sua corrida pelo milésimo gol, mas eu falo no geral, né? O Romário começou ali, né? Aí o Flamengo ele chegou no Flamengo quando o Flamengo pós-Copa do Mundo, né?
pós-Copa de 94, não é? Estou certo com essa informação, não é, Antônio? Ele chegou no Flamengo em 95, aquele famoso centenário do Flamengo, certo? Dos 100 anos aí da história do Flamengo. Com aquele E ataque ele fez o ataque juntamente com o Edmundo e com o Sávio, que todo mundo achava que ia ser um ataque espetacular, que o Flamengo ia ganhar tudo aquele ano. O Flamengo não ganhou nada no ano do centenário, certo? Mas teve um grande ataque aí com o Sávio, o Edmundo e o Romário, né? O Edmundo não fez grande sucesso naquele time do Flamengo, mas o Romário fez, tanto é que ele está na história do Flamengo e faz parte aí dos 10 maiores artilheiros da história do Flamengo. Bom, falamos então aqui dos jogadores do Rio de Janeiro, vou citar aqui novamente, Wagner, goleiro destaque no Botafogo, o Wilson Gotardo, com destaque, o Antônio bem disse aqui, um destaque no Botafogo, Gonçalves também, Charles Guerreiro do Flamengo, Felipe do Vasco, Ailton, com diversos times, mas o destaque maior dele foi no Fluminense, Juninho Pernambucano do Vasco, Renato Gaúcho, com destaque também no Flamengo, mas o destaque maior no Fluminense, Edmundo no Vasco, principalmente em 97, arrebentou naquele ano, Romário no Flamengo, estamos falando aqui, e o Túlio Maravilha no Botafogo, Túlio que viria a brilhar no ano de 1999 em São Caetano. Túlio que seria artilheiro do Campeonato Paulista da A2 em 99 com a camisa do Azulão. Por muito pouco ele não fez parte daquele timaço do São Caetano da Copa João Avelange. Vamos falar agora da seleção ou dos jogadores de São Paulo, mas antes, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tem o comentário aqui do Felipe Silva. Botafogo e Vasco foram bons times nos anos 90. Felipe é aqui de São Paulo. E ele comentou aqui, Botafogo e Vasco foram bons times. Foram timaços, né? Tivemos timaços aqui no Rio de Janeiro. O Botafogo de 95, o Vasco de 97. Foram timaços. Botafogo de 95, campeão brasileiro. Polêmico, né? Uma polêmica contra o Santos naquela final. O Santos tinha um time que você olhando no papel, o time do Santos não era incrível, mas o Giovani estava jogando muita bola, o Jameli estava jogando muita bola, o Robert jogando muita bola. Então foi um time que chegou longe e não foi campeão. Aí a maioria diz que não foi campeão por conta da arbitragem. E o goleiro era o Edinho, não é isso, Luiz? O goleiro era o Edinho, né? O filho do rei. Edinho. Reserva que estava agarrando muito aquele ano. O Edinho agarrou muito aquele ano. Sim, Edinho, Marcos Paulo, acho que na lateral direita, Marcos Adriano, lateral esquerdo, tinha Jean na zaga, tinha Narciso jogando de volante, Camanducaia jogando no ataque. Camanducaia jogando muito. Era um time que funcionava, muito bem dentro de campo. O técnico daquele time lá era o Cabralzinho, né? Cabralzinho, técnico do Santos de 95, e o Santos perdeu a final para o Botafogo. E aí o Vasco de 97, como o Felipe disse aqui, o Vasco de 97 não tem o que falar daquele time. Um time fantástico, time espetacular. Foi campeão brasileiro de 97. Uma pena Pedrinho, que a final, Felipe, sabe, Ramon. A pena que a final do campeonato mesmo, a final no Maracanã, não teve gol, né? Pelo que eu me recordo aqui, o jogo final mesmo, contra o Palmeiras no estádio do Maracanã, não teve gols. Vamos dar sequência, então, e falar agora dos times de São Paulo, aliás, dos jogadores de São Paulo. Vamos lá, né? Eu começo aqui, dando destaque para o gol. Teve muito goleiro bom em São Paulo, na década de 90, muito goleiro bom em São Paulo. Eu posso citar aqui, rapidamente, vários goleiros bons aqui em São Paulo. Zete, Veloso, Marcos, Dida. E só aí você já vê o problema que dá fazer uma lista de goleiros aqui, ou fazer uma lista de jogadores aqui em São Paulo. Luiz, rapidinho. Pode falar, Antônio. Só lembrando aqui que eu deixei muita gente de fora, certo? Sim, né? sim. Porque, como eu falei para você, seriam 3 listas, né? Não dá para você fazer aí 3 times, 4 times. Eu deixei o Ezio de fora, o Super Ezio do Fluminense, pô, como não lembrar? É um pecado, hein, Antônio? Pecado, deixar o Super Ezio. Deixei o Sávio de fora, pô, o Sávio também fez parte daquele ataque maravilhoso de 95, com Edmundo e Romário, né? Quem mais eu deixei de fora? Pô, deixei muita gente de fora. Pô, o Gilmar, goleiro do Flamengo, campeão brasileiro em 92, Gilmar Rinaldi, né? Então, muita gente boa, Djalminha, o Zinho, o Fabinho, que foi campeão pelo Flamengo em 91, muita gente acaba ficando de fora. Não dá para você fazer vários times e o tempo também é curto, né, Luiz? O tempo é curto, mas daqui a pouquinho a gente fala do Djalminha, que o Djalminha parece que entrou numa outra seleção aí. Vamos lá? Vamos falar da seleção de jogadores de São Paulo.
destaque aqui. Eu destaquei esses jogadores. Eu peço que entendam e depois eu vou passar todos os nomes que eu separei aqui. Tem muito mais gente, viu? Mas a seleção que eu escalaria, os jogadores que teria em mãos aí, dependendo da fase, dependendo do ano, como eu disse, tem jogador que se destacou 1, 2 anos no futebol paulista e foi embora e se mandou. Mas o jogador merecia estar nessa lista e, aliás, é até esquecido muitas vezes alguns jogadores. Então vamos lá. Zete no gol, Cafu, lateral direito, Antônio Carlos e Gamarra na zaga, lateral esquerdo, Roberto Carlos, o meio-campo, 2 volantes. Como eu disse, eu montei o time no clássico 4-4-2, que era muito usado naqueles anos 90. Mauro Silva, jogador que praticamente ninguém fala dele aqui no futebol paulista, mas o Mauro Silva arrebentou no Bragantino naquele começo da década de 90. Rincon, jogador, ao segundo nome estrangeiro aqui, o Gamarra é o primeiro, jogando no Corinthians, Rincon também do Corinthians, jogando como volante no Corinthians, ótimo jogador, excepcional, uma saída de jogo muito boa, um combate muito bem feito, vamos falar sobre isso posteriormente. Djalminha, meio-campista, poderia ter colocado Alex, poderia ter colocado o Rivaldo, mas o Djalminha, quando jogava a bola em 96, 97 no Palmeiras, o que ele fazia com a bola era impressionante. Cracaço de bola, cracaço de bola. Cracaço. Raí, do São Paulo, 92, 91, 92. Miller, jogador para mim espetacular como atacante, como jogador, como segundo atacante, como atacante de área, jogador espetacular. E Evair, acho que o Evair foi um dos últimos daquela leva de jogadores dos anos 90, de centroavantes natos, jogador de área. Foi um dos últimos jogadores de área que tivemos aqui no futebol brasileiro. Claro que posteriormente tivemos alguns nomes, não dá para citar o Ronaldo como um jogador de área, não dá, o Ronaldo não é um jogador de área, mas talvez ali o Washington, o coração valente, apareceu, era um bom jogador, um bom marcador de gols, não chegava nem perto do que o Evair fazia. O Fred, um jogador que marca muito gols, não chega nem perto do que o Evair fazia. O Evair, esse Evair aqui, ele teve como companheiros, em um certo momento, Edilson, teve como companheiro Edmundo, e ele continuava fazendo gols e servindo também muitos jogadores. Vamos lá, vamos entrar para a discussão então, vamos começar falando do Zete, Antônio Carlos. Zete, para mim, eu acho que nos anos 90, o Zete foi um jogador espetacular como goleiro. Tivemos outros goleiros aqui nos anos 90, como eu já disse. O Marcos foi um deles. O Veloso foi outro deles. E o Dida, fechando ali a porta ali do Corinthians, fechando os anos 90, o Dida. Mas o Zete, embaixo da trave ali, ainda antes daquela história do goleiro, o goleiro precisa saber sair jogando, precisa ser mais um jogador dentro de campo, precisa passar bem a bola. O Zete embaixo da trave, eu vou ser sincero com vocês, eu vi muito o Zete jogar, como vi outros goleiros jogando também. Mas o Zete, ele fazia algumas defesas que eram absurdas, defesas impensáveis. Tem um jogo clássico do São Paulo contra a Universidade Católica, final da Libertadores. Ele fez várias defesas em sequência. 5 defesas, é isso mesmo. Ele faz 5 defesas no mesmo lance. É impressionante o que o Zete pegava debaixo da rede. Eu acho que você concorda comigo, né, Antônio? Concordo. O Zete foi um goleiraço aí desses anos 90, sem dúvida nenhuma. E o Zete fechava o gol, cara. Era um goleiraço, era um cara centrado. Você também não via o Zete fora das 4 linhas, metido em treta, metido em confusão. Era um cara que pensava no clube, era um cara que estava sempre treinando, sempre preocupado com a imagem do clube e preocupado em aprimorar a forma física e técnica dele. O Luiz, não é à toa que o Zete conquistou tudo que conquistou, né? Pelo São Paulo, principalmente, e é um grande nome que sempre vai ser lembrado na história do futebol paulista e no futebol brasileiro e mundial de uma forma geral. O Zete é o grande goleiro aí dos anos 90, assim, principalmente aqui em São Paulo. E aí eu vou para a lateral direita, o Cafu. O Cafu todo mundo conhece, não precisa de apresentação. O Cafu, que no comecinho da carreira foi negado em várias peneiras, né? O Cafu, que é capitão do pentacampeonato brasileiro. O Cafu tem uma história de vida muito interessante, muito importante. Mas o Cafu que eu falo aqui, infelizmente, o mesmo problema que tivemos com a foto do Túlio, eu tive com a foto do Cafu e só percebi agora, mas é o Cafu que está aí, gente. O Cafu, vou deixar ele um pouquinho maior, pouca coisa, mas é o Cafu que está aí. O Cafu é um jogador, é ele.
O Cafu é um jogador que se destaca não só no São Paulo, como lateral, também como um ponta-direita. O Tele, quando o Vitor começa a aparecer muito como lateral direito no São Paulo, o Tele Santana faz o quê? Bom, não vou ter dois jogadores brigando pela mesma posição. Ele vai e joga o Cafu para ponta direita. Isso naquele timaço do São Paulo de 92, 93. De 92 principalmente. E aí, quando ele vai para o Palmeiras, ele chega já como lateral direito. Ele vai para fora, depois vem no imbróglio aí que tivemos aí da Parmalat, naquela época, com Juventude e tudo mais, o Cafu chega no Palmeiras. Um jogadoraço. Jogador espetacular como lateral, como meio-campista, como atacante, seja como for, é o famoso polivalente. Mas o Cafu eu destaco aqui nessa seleção como um lateral direito. Para mim, um dos melhores laterais direitos que eu vi jogar. Um dos maiores que o Brasil já teve. Um dos maiores que o Brasil já teve. E vai ser difícil a gente ter um outro grande lateral como o Cafu, um cara dono de uma disposição fora do comum, um pulmão enorme, né? Marca, avança, cruza, aparece na área. O Cafu realmente é um jogador daqueles e assim, dono de uma liderança também, né? Dentro de campo, tem uma postura técnica, ele tem uma postura tática, ele é firme, ele passa, né, firmeza naquilo que ele quer fazer dentro de campo. O Cafu é um nome incontestável. E dificilmente vamos ter um outro lateral direito como ele, Luiz. Muito difícil. Vamos dar sequência aí. Chegamos no Antônio Carlos. Antônio Carlos, zagueiro, também. No caso, não sou eu. Também já fui zagueiro nos meus tempos de pelado, mas não sou eu aí no caso. Não é o nosso Antônio Carlos Meninex. Estamos falando aqui, também conhecido como Rondinelli, mas o Mozart, né? Mozart era um zagueiro de primeira linha também, mas nesse caso estamos falando do Antônio Carlos, jogador que passagem também em diversos clubes no futebol paulista nos anos 90, São Paulo, Palmeiras, Corinthians, mas com destaque primoroso na equipe do Palmeiras, que viria a deixar de sair daquele incômodo fato. Não ganhava títulos, estava numa seca danada de ganhar títulos. O Antônio Carlos chegou lá, ajudou muito a equipe do Palmeiras. Para mim, um dos grandes nomes também da zaga do futebol brasileiro, mas nesse caso do futebol paulista, nos anos 90. Antônio Carlos, nessa foto você vê aí, ele marcando o Neto, você já vê que o Neto está um pouquinho acima do peso, o Neto sempre teve problema com peso, né? Mas que fazia de gol também o Neto sempre foi assim. Mas o que fazia de gol o Neto, em cobrança de falta, então, né? Ali perto da entrada da área era pênalti para o Neto. Mas estamos falando do Antônio Carlos, para mim, um dos grandes zagueiros que tivemos nos anos 90 aqui em São Paulo. Já deixo o convite, como sempre, para você. Muito bem-vindo à nossa live aqui do Rede Gol, aqui no Facebook. Apareça lá no Instagram. Instagram do Rede Gol é Rede Gol, o número 10, Rede Gol 10. Tira o acento no claro. Então é @Rede Gol e o número 10, Rede Gol 10, tá bom? Aproveite, curta a página do Rede Gol. Tá no comecinho, a página é novinha lá, tá começando a virar colocar alguns posts lá. E com o tempo vamos passar a live para lá também. Alguma coisa para falar aí do Antônio Carlos ou eu posso dar sequência aqui, Antônio? Pode dar sequência, Luiz. É um zagueiraço, né? Falar o quê do Antônio Carlos, né? Grande zagueiro, jogava muito. Esse jogava muito, zagueiraço. Os times dos anos 90, como eu disse, dava para fazer muitas e muitas seleções. Chegamos ao outro zagueiro aqui. Você vai falar em outro agora, certo? E para mim, sensacional, um jogador que veio de fora, um jogador paraguaio, chegou aqui com aquele estigma, né? Xerifão e tudo mais, e aí o Gamarra começou a jogar bola no Corinthians. Como jogava bola o Gamarra? Era um jogador com uma estatura que não era tão alta, um jogador que não era tão alto, um jogador com um senso de posicionamento incrível, muito acima dos demais jogadores, um jogador que raramente fazia uma falta, né? Para zagueiro isso era muito difícil. Tinha também um posicionamento, um senso de cobertura do posicionamento. Quando o lateral descia, ele sabia onde tinha que se posicionar. Quando o volante sabia se posicionar, né? Exatamente. Quando o volante saía para o jogo, ele sabia onde tinha que ficar, a posição que ele tinha que ficar. E outra, ele comandava dentro de campo os seus jogadores. A linha de defesa, o Gamarra comandava aquela linha de defesa corintiana. Então, ele colocava os jogadores no seu posicionamento correto. Fábio Luciano, o Índio, o Kleber, quem se lembra daquele time do Corinthians. Então, ele conseguia fazer funcionar a defesa corintiana, que era um dos pontos altos daquele time montado pelo Vanderlei Luxemburgo. Então, para mim, um grande destaque que teve na zaga aqui dos anos 90
E já no final, dos anos 90, foi o Gamarra, zagueiraço do Corinthians. E aí eu deixo até para o Antônio falar. Eu lembro da passagem dele na seleção paraguaia na Copa de 98, naquele jogo fatídico com a França, que a França não conseguia marcar, não conseguia fazer o gol, porque a zaga do Paraguai era impressionante, a defesa paraguaia era impressionante. E aí, no finalzinho do jogo, o Blanco consegue fazer um gol, já, e aí não tinha mais o que o Paraguai fazer. Mas o Gamarra jogou muita bola, não sei se vocês concordam, você que está conosco aqui, concorda, mas para mim, na zaga nos anos 90, acho que foi o grande nome que teve no futebol paulista. Cracaço de bola, incontestável, Luiz. Sabia se posicionar, tinha senso de cobertura, chegava junto, ele não marcava a bola, ele marcava o jogador, né? Sempre jogando limpo, de forma correta, sem bater, sem apelar para a violência. Muitas partidas ele saía sem fazer uma única falta, né? Quer dizer, um jogador desse aí, um jogador desse aí como o Gamarra, só podia ser mesmo um grande craque como ele foi. Né? Bom, e aí vamos chegar na lateral esquerda, e aí é um dos grandes craques também do futebol brasileiro que tivemos aqui, e talvez o responsável pelo Felipe, que eu falei lá da seleção carioca lá, não jogar na seleção brasileira. Roberto Carlos. Roberto Carlos, um lateral diferenciado. Roberto Carlos tinha um estilo de jogo diferente, um estilo de muita força física, chegada, um arranque espetacular pelo lado esquerdo, chegava no ataque com facilidade, um chute potente, uma potência no chute inigualável. Ele não cruzava, ele chutava para dentro da área, e se a bola batesse em alguém, entrava. E se alguém conseguisse dominar também, conseguiria fazer o gol. Dono de chutes em cobrança de falta, que talvez não tenhamos visto ainda naquela época do ano, né? até aquele momento. O Éder Aleixo talvez fizesse também com a mesma potência, mas a curvatura que ele colocava na bola era incrível. Roberto Carlos, para mim, é um dos grandes laterais da história do futebol brasileiro, não só dos anos 90, mas muito provavelmente ele entraria na seleção brasileira de todos os tempos. É claro que há os outros nomes, há e o Nilton Santos, né, podemos dizer aí, mas o Nilton Santos é um outro tipo de jogo, era um futebol totalmente diferenciado. Outra época. Uma outra época. Para mim, o Roberto Carlos, apesar de ter feito ter alguns equívocos ali em alguns momentos cruciais na seleção brasileira, quando ele jogava para valer, ele era inigualável. Equívocos que eu falo, a final da Copa de 98, ele quis fazer uma gracinha, fazer embaixadinha, foi até a linha de fundo, escanteio para a França, gol da França, 1-0 para a França. Depois, com a mesma França, em 2006, ele ficou lá arrumando o meião, o Henry foi por trás deles, comentamos sobre isso até na última live, o Henry passa por trás dele e faz o gol, nem sei se era ele que tinha que fazer aquela marcação no Henry, mas acabou sendo taxado por isso. Roberto Carlos, para mim, Antônio Carlos, e você que está ouvindo, para mim, eu acho que ele entra na seleção brasileira de todos os tempos como lateral esquerdo. Eu acho que o Roberto Carlos, Luiz, ele pode... tanto ele quanto o Cafu podem entrar na seleção brasileira de todos os tempos, porque tanto ele quanto o Cafu são dois laterais, um da direita e outro da esquerda, que dificilmente nós vamos ter na história do futebol brasileiro. Dois laterais que ficaram tanto tempo na seleção brasileira, né, se ativaram por anos, por quase aí 10 anos na seleção brasileira, não aparecia outro, eram titulares absolutos e ambos tinham uma força de arranque, tanto de atacar quanto de defender. Né? O Cafu, na minha opinião, era um pouquinho mais técnico que o Roberto Carlos. O Roberto Carlos era um pouco mais no vigor físico, como você acabou de falar. Muita potência, realmente. Principalmente no ataque, né? Chute violentíssimo. E os chutes do Roberto Carlos podem ser comparados, Luiz, aí guardando cada um o seu tempo no espaço, né? Pode ser comparado ao Éder Aleixo e pode ser comparado também ao Nelinho do Cruzeiro, certo? Que também era um outro jogador que tinha uma cobrança de falta violentíssima. Eu ia comentar aqui, eu falei do Éder Aleixo, mas tinha o Nelinho também que tinha esses chutes aí. Chutes que a bola fazia curva, né? Fazia curva. A bola ia para um lado, esquece, ela vai para o outro. Aquele gol do Nelinho em 1978 contra a Itália, na decisão do 3º lugar, na Copa da Argentina. Fantástico. O Brasil sempre teve, aliás, é uma das coisas que infelizmente está acabando no futebol brasileiro, cobradores de falta. Tinham cobradores de falta com categoria e tinham cobradores de falta com muita força, com muita potência.
até isso daí sumiu no futebol brasileiro. Vamos dar sequência aqui, que agora chegamos à volância, né? Chegamos aos volantes aqui do nosso futebol, e aí eu vou entrar num nome aqui que é pouco citado aqui no futebol paulista, muito esquecido quando se fala do futebol paulista dos anos 90, Mauro Silva. Mauro Silva, jogador que fez história no futebol espanhol, jogando pelo La Coruña, mas antes disso, ele fez história aqui, ó, nesse time aí, o Bragantino. O Bragantino dos anos 90 e dos anos 91 era um timaço, com as devidas proporções, e financeiramente era o que era possível ser feito, mas era um time muito bom, muito bom. E o Mauro Silva talvez fosse o maior pilar que tinha naquele meio campo da equipe do Luxemburgo, porque o Mauro Silva, ele segurava a defesa ali, a defesa do Bragantino não era vazada, o Bragantino não sofria gols, sofria muito poucos gols, e o Mauro Silva, para mim, foi um dos grandes destaques que tivemos nos anos 90, tanto que, passado alguns anos, estava o Mauro Silva na Copa do Mundo de 1994, fazendo dupla com o Dunga. Não vou dizer que foi a melhor dupla que tivemos de volante, porque não foi, passa longe disso, mas para aquele estilo de jogo, que estamos falando até do 4-4-2 dos anos 90, para aquele estilo de jogo, era excelente para ele, porque ele poderia fazer a função de marcação e a função de saída de jogo, não era um exímio passador de bola, não era um jogador que chegava tanto ao ataque, o Dunga muito menos, né? Mas os dois que acabaram fazendo e fornecendo a bola ao ataque naquela seleção de 94. Então, para mim, o Mauro Silva cava o seu lugar nessa seleção paulista dos anos 90 pelo que fez no Bragantino e por onde o Bragantino chegou, graças também a ele. O Bragantino chegou a ser finalista do Campeonato Brasileiro e foi campeão paulista numa final contra o Novo Horizontino. Então, no começo dos anos 90, tivemos esse jogador, para mim, um dos grandes destaques do futebol paulista nos anos 90. E aí vamos dar sequência aqui. Falamos, então, do Mauro Silva, e aí eu vou chegar no Rincon. Fred Rincon, Antônio Carlos. Fred Rincon surgiu no Palmeiras, né? É claro, aqui no futebol paulista, já falando do futebol paulista. Mas o grande destaque dele, para mim, numa posição diferente, porque no Palmeiras ele jogava mais ofensivo, era um jogador mais ofensivo. Para mim, o grande destaque do Fred, do Rincon, foi quando ele foi para volante, foi jogar de volante. Jogador com um vigor físico muito, muito, muito forte, jogador bem forte, né? Alto, e que passava muito bem a bola, chegava com facilidade ao ataque e muito boa marcação. Para mim, o Fred Rincon foi um grande jogador. Quando esteve no Corinthians, no Palmeiras, o posicionamento dele não foi um dos melhores. Esteve naquela equipe do Palmeiras com o Asprilla também, mas não funcionou tão bem quanto funcionou no Corinthians. No Corinthians, para mim, o Fred Rincon, 98, 99, foi um dos grandes destaques, 2000 também, né? Foi um dos grandes destaques do time comandado ali pelo Vanderlei Luxemburgo. Depois, é claro, chegou Oswaldo de Oliveira, mas o Fred Rincon, para mim, incontestável também nessa posição de volante. Tem vários nomes no campeonato nos anos 90 nessa posição. E eu posso citar alguns aqui. César Sampaio do Palmeiras também é um nome que para muita gente não tem como não colocá-lo em uma lista. Para mim também. Mas são só dois que entram. São só dois jogadores. Não dá para colocar todo mundo, Não Luiz. dá para colocar. O Toninho Cerezo, que jogou no São Paulo já em fim de carreira, 92, 93, também jogava como volante. Toninho Cerezo de 82, né? Jogou no São Paulo em 92, 93. Aliás, ajudou muito o São Paulo a ser campeão do mundo nessas duas oportunidades. Teria espaço também, teria. O Vampeta jogou muita bola naquele time do Corinthians, ao lado do Fred Rincon, jogou muita bola, mas não dá, não tem espaço para todo mundo, infelizmente. Só estou citando alguns nomes, né? O Rincon, ele tinha muita força física, Luiz, né? E, além disso, eu acho que no Corinthians ele encontrou o melhor posicionamento dele realmente, né? Jogando naquele setor de meio de campo, onde ele tinha muito vigor, ele podia auxiliar na marcação no meio de campo, ele podia ajudar a roubar a bola, combater o ataque adversário, e ele saía muito rápido, né? Com todo o vigor que ele tinha. O Rincon também era grande, ele chegava rapidamente ao ataque e tinha um bom passe de bola também. Quer dizer, esse posicionamento que ele encontrou no Corinthians, na minha opinião, foi o grande sucesso dele no Corinthians e foi a melhor posição em que eu pude ver o Rincon por se ativar. Eu também estou com você, por isso que ele entra para mim a seleção. O próximo nome que temos ali é um nome que o Antônio Carlos comentou na seleção do Rio de Janeiro, Djalminha.
Mas o que o Djalminha jogou no Palmeiras, eu acho que está acima do que ele jogou no Rio de Janeiro. O Djalminha do Palmeiras, principalmente daquele Palmeiras de 96, e você vê na foto ali que tem um outro nominho ali do lado, tem uma outra pessoa ali do lado que entraria nessa seleção também. Mas aí é uma Brincando, questão, né? mas aí é uma questão que é difícil, como eu disse para vocês, é muito difícil. Djalminha, Antônio Carlos. O Djalminha foi melhor no Rio de Janeiro ou foi melhor naquele Palmeiras mágico de 96, ainda em 97, mas em 96 principalmente? Assim, Luiz, aquele Palmeiras de 96, 97 é brincadeira, né? É brincadeira, aquele Palmeiras de 96, 97. O Djalminha, sem dúvida nenhuma, ele foi muito melhor e ele teve o sucesso dele aqui em São Paulo, sucesso merecido pela bolinha redonda que ele joga. Pô, dono de uma técnica, uma qualidade impressionante. Pensa o futebol, pensa o passe, pensa o toque. É um cara realmente diferenciado, né? De muitos jogadores que, na mesma época que ele, também tinham nome e atuavam na mesma posição que ele. Sem dúvida nenhuma, o sucesso dele foi aqui em São Paulo. Ele fez muito mais sucesso em São Paulo. Até porque, Luiz, no Rio, ele não teve oportunidade para fazer esse sucesso, né? Quando ele começou a aparecer ali no Flamengo, eu estou me referindo exatamente aqui ao Flamengo, quando ele começou a aparecer naquele time do Flamengo, o Flamengo sagrou-se campeão e tudo, ele já vinha ali naquele meio, anos 90, 91, 92, ele teve aquela treta lá com o Renato Gaúcho, né? Ele teve uma tretinha lá dentro com o Renato Gaúcho e Novidade, né? acabou, Novidade. acabou, acabou saindo do Flamengo, né? Acabou deixando o Flamengo, o Renato Gaúcho ficou e ele foi embora para São Paulo, veio para São Paulo, onde nós estamos. E o grande sucesso dele foi aqui, né? E o Djalminha é um daqueles jogadores, né, que saíram do Rio de Janeiro para fazer sucesso em São Paulo. Ele não foi o único, né? Paulo Não, não. Nunes também, a gente pode citar, Muitos né, que a gente jogadores. não lembrou do Paulo Nunes, mas enfim, Paulo Nunes fica para uma outra história. Mas muitos jogadores saíram do Rio e vieram para São Paulo para serem felizes. Marcelinho Carioca, né? Que também não aparece nessa lista, Outro. mas aparece entre os nomes que eu citei aqui. Depois, quando eu terminar a lista aqui, eu vou falar o nome de todo mundo que eu fui colocando aqui nos anos 90. Mas Marcelinho Carioca é um outro jogador que no Flamengo, ele apareceu até bem no Flamengo, mas ele estourou mesmo, foi jogador mesmo, jogador craque, inesquecível no Corinthians. Marcelinho Carioca do Flamengo é um, o do Corinthians é outro. Do Corinthians está um nível muito acima do que o Marcelinho Carioca jogou no Flamengo. Apesar que já tinha o seu destaque lá na equipe da Gávea, mas o que ele jogou no Corinthians não tem explicação, né? Não tem como comparar um com o outro. Vamos passar para outro nome aqui, que é um nome também muito forte nos anos 90 do futebol paulista aqui, que é o Raí. O Raí, daquele time do São Paulo de 91 até 93, 90, 91, 93, e depois o Raí que volta em 98 também, nessa equipe do São Paulo. E você vê aqui que nós estamos falando de alguns jogadores aqui que não tiveram muita sorte na seleção brasileira. Falamos do Djalminha agora. Djalminha não foi para a Copa do Mundo por problemas dele mesmo. Teve problemas extra-campo. Ele deu uma cabeçada no técnico lá na campo, Espanha, certo? no La Coruña, e aí acabou perdendo uma chance de disputar a Copa do Mundo. O Raí Djalminha foi para a Copa que do é Mundo. ídolo até hoje do La Coruña, Luiz. Isso. O Raí foi para a Copa do Mundo de 94. Mas ali, ao meu ver também, e aí abro para discussão para todo mundo, o Parreira não encontrava um posicionamento certo, um posicionamento ideal para o Raí. Ficava muito congelado numa área do campo lá e ele não conseguia fazer nada. O Parreira queria que os meias jogassem abertos. Os dois meias jogavam o Zinho de um lado, fazendo aquela encerada na bola que ele dava lá, e queria que um outro jogador jogasse de lado. Ele foi achar esse jogador no Mazinho, né? O Parreira achou esse jogador no Mazinho. O Raí não era mesmo esse tipo de jogador para jogar no canto do campo, ou tentando fazer uma jogada com o lateral direito em passagem. Era um jogador totalmente diferente. O jogador jogava bem mais perto da área, finalizando, o jogador dando o passe final, e um jogador com muita presença ofensiva. Então ele nunca faria aquilo que o Parreira queria que ele fizesse. Para mim, Antônio Carlos, o Raí, ele entra nessa disputa com os meio-campistas aí, que estava comentando aí dos meio-campistas. Nessa posição do Raí aí, como camisa 10, tem o Marcelinho Carioca, tem o Rivaldo, tem o Alex, tem o Giovani dos Santos, também, que fez uns anos 90 muito bom, principalmente em 95, e tem o próprio Palinha, que jogava no time de São Paulo, lá no começo dessa década de 90, que também jogou muita bola. Então você vê que para uma posição, são 7 nomes.
Raí, Marcelinho Carioca, Rivaldo, Alex, Giovani, o Palinha e o Djalminha, que já entrou. O que muda um pouco são as características de cada um, né, Luiz? Sim, cada um com as suas características, mas eu falo mais a função do camisa 10, né? O jogador que ora chega no ataque, ora arma a jogada. Para mim, o Raí, entre esses daí, o Raí para o futebol paulista, lembrando disso, não futebol mundial, nem seleção brasileira, falando de futebol paulista, do que foi feito aqui no futebol paulista. Para mim, o Raí teve mais destaques do que esses jogadores nessa época, nessa década de 90. E aí tem na foto aí tem o detalhe do Raí com o Koeman, zagueiro da equipe do Barcelona, o São Paulo vencendo o Barcelona lá em Tóquio, vencendo por 2-1. O São Paulo que já havia vencido a equipe do Barcelona, né, no troféu Ramon de Carranza, ou Teresa Herrera, agora não vou me recordar, que coisa, hein? Mas havia vencido a equipe do Barcelona com o Romário em campo. O Barcelona tinha o Romário naquela ocasião, mas esse time do São Paulo de 92 e 93, mas principalmente 92, era um time espetacular. Era um time que funcionava, entra para os grandes esquadrões que tivemos no futebol brasileiro. Esse time de 92 do São Paulo era um time fantástico. Vamos dar sequência aí que chegamos ao ataque. Finalmente chegamos ao ataque e vamos falar do Miller. Miller que jogou junto com o Raí por várias oportunidades, mas o Miller que se destacou no São Paulo, depois se destacou no Palmeiras, depois se destacou no Santos, e aí é difícil falar por onde o Miller não se destacou, não é, Antônio Carlos? Fica complicado, Luiz. Aí realmente fica complicado, mas eu posso dar um pitaco aqui. Aonde eu acho, na minha opinião, assistindo e curtindo o futebol do Miller, aonde eu acho que ele se destacou. Ele se destacou, obviamente, no São Paulo, lógico. No Santos também ele teve uma passagem razoável. Agora, vou dizer para você uma coisa. No Cruzeiro... Opa, bem lembrado. E depois do Cruzeiro, no Palmeiras, meu amigo, quando ele teve aquela passagem aqui no Palmeiras, era impressionante como o Miller ganhou com o passar dos anos. Jogo, né? Ele se refinou como se fosse da água para o vinho, né? Um senso de colocação, uma rapidez, uma lucidez no pensamento, um raciocínio rápido das jogadas. Foi evoluindo, né, Antônio? As jogadas de corpo que ele dava, de repente, ele desconcertava a zaga adversária. Impressionante como o Miller cresceu muito com o passar dos anos. E, para mim, o grande ápice dele acabou sendo no Palmeiras. Jogou muito no Palmeiras, o Miller. Jogou muita bola no Palmeiras e chegou naquele time do Palmeiras que também era muito bom, muito bom. Time montado pela Parmalat, né, com o dinheiro da Parmalat, foi quando o Palmeiras conseguiu pincelar as peças, né? Eu quero esse, eu quero aquele, quero aquele. E aí foi montando um timaço que tinha a equipe do Palmeiras. O Carlos Eduardo manda uma mensagem aqui. Primeiro ele fala que estava falando aqui do time do São Paulo, ele manda aqui, o time do São Paulo era sensacional. O time do São Paulo, no começo da década de 90, era o time a ser batido. Era o time a ser batido que existia aqui no Brasil. É claro que no Campeonato Brasileiro aconteciam as derrotas. Inclusive o time que ganhou do Barcelona, o time que ganhou do Milan, perdeu os jogos aqui no Campeonato Brasileiro antes de ir para a disputa do Campeonato Mundial, porque os times daqui do futebol brasileiro eram muito bons. E aqui ele coloca aqui uma outra mensagem aqui, ó. Miller foi o maior papatítulo. Não sei se o Dani Alves conquistou mais que ele, mas por onde passou foi campeão. É verdade. Por onde o Miller passou, ele deixou a sua marca e foi campeão. Seja o time que for, principalmente aqui no futebol brasileiro. Por onde ele passou, ele foi campeão. E como o Antônio Carlos comentou e destacou aqui, o Miller foi se refinando, o Miller foi se aprimorando, a chegar num ponto que ele foi ficando mais velho e foi ficando melhor. Era impressionante isso daí. O Miller do meio dos anos 80, que explodiu naquele time Menudos do São Paulo, ali 86, 87, explodiu aquele time junto com o Silas, com o Careca, com o Sidney, um time de muita velocidade, muito toque de bola rápido, que envolvia o adversário, era um jogador. O Miller já do São Paulo dos anos 90 já era outro jogador. O Miller da segunda metade dos anos 90 para frente era um jogador excepcional. Por isso que quando o Antônio cita aqui o ápice dele no Palmeiras, muito provavelmente tenha sido mesmo, o ápice dele tenha sido no Palmeiras. Um jogador já mais calculista, um jogador que usava da velocidade, mas não era mais a sua principal arma. Teve uma passagem no Santos também, incrível, o Miller, praticamente como um garçom, que ele servia de bolas para os outros jogadores.
era um festival de gols que ele dava para os demais jogadores. Então, para mim, nos anos 90, não tem como fazer uma seleção paulista sem o Miller. Tivemos muitos jogadores aqui. Para essa posição dele aí, tem o Edmundo, tem o Edilson, tem muitos jogadores. Paulo Nunes, como o Antônio Carlos citou aqui. Mas para mim, o que o Miller jogou, não tem ninguém nessa época, nessa década aí, na década de 90, não tem ninguém para a função de segundo atacante. Porque na função de matador aí tem um outro nome que vai entrar agora. Para mim, um dos grandes nomes dos anos 90 como centroavante, e eu acho que imbatível nessa posição, tivemos aqui no futebol paulista, aqui, Antônio Carlos, e você que está conosco aqui, para mim é Evair. Evair, jogador que arrebentou no Palmeiras, posteriormente foi arrebentar no Vasco da Gama, mas para mim a fase que ele teve no Palmeiras era imbatível. Evair, para mim, é um grande matador, o grande centroavante que tivemos aqui nos anos 90 no futebol paulista. Tivemos outros jogadores de ataque no futebol nos anos 90 aqui, como eu acabei de citar aí, o Edmundo e o Edilson, não eram do mesmo estilo de jogo, mas para mim, dentro da área aqui, o Evair foi o maior matador que o futebol paulista teve nos anos 90. Concorda ou não concorda, Antônio? Concordo plenamente, Luiz. O Evair foi um dos grandes nomes aí do futebol brasileiro dentro da área, um jogador de área, né, especificamente. Também sabia fazer um pivô, sabia defender a bola, né, evitava que os adversários encostassem. Também dono de um porte físico avantajado, sabia proteger bem a bola, né? Mas um grande jogador que fez, sem dúvida nenhuma, ele teve uma excelente passagem pelo Vasco da Gama, fez parte daquele time lá do Vasco, estava naquele time de 97, 98, 97. Mas o grande sucesso do Evair, a grande passagem dele foi, sem dúvida nenhuma, no Palmeiras. E aqui eu recordo, Luiz, se você me permite rapidamente. Diga lá. Eu lembro de uma passagem do Evair, né, quando o Palmeiras saiu da fila, em 1993, naquela final com o Corinthians. Você recorda que o Viola fez o gol na partida anterior, no primeiro jogo da decisão. Gol do Viola, imitou o Porquinho. Porco, né? Veio o jogo seguinte. O Evair, nessa época, nessa passagem, ele estava com alguns problemas de contusão. Inclusive, quase ele não ia entrar em campo para fazer a segunda partida final contra o Corinthians. E eu lembro perfeitamente como se fosse ontem. Estou falando de 1993, hein? Eu lembro perfeitamente como se fosse ontem, um repórter de uma determinada emissora, quando o Palmeiras estava entrando em campo para o segundo jogo, né? O cara botou o microfone na boca do Evair e perguntou assim: Evair, e aí, como é que tá? Pô, você tá meio lesionado, meio bichado. O cara deu a entender que o Evair estava bichado. Aí o Evair olhou para a cara dele e falou: dentro de campo eu te respondo. Aí foi a partida que o Evair fez, que todo mundo viu, certo? Nunca mais esqueci isso. Deve ter até gravado isso aí. Um dia eu vou procurar no YouTube da vida aí, capaz de eu achar essa entrevista do cara com o microfone na boca dele. Se procurar, você acha. O jogador de futebol, é claro que ele é uma pessoa como qualquer outra, é um ser humano como qualquer outro. E o futebol é o trabalho dele. O futebol, ele está ali para trabalhar, ele está ali trabalhando. Ainda nos anos 90 ainda tinha muito essa questão de paixão, de defender o seu clube e tudo mais. Hoje em dia isso daí praticamente não existe mais. Mas você cutucar um jogador de futebol é a mesma coisa que alguém te cutuca. Quando alguém te cutuca, você não quer mostrar que você consegue, que você é capaz, isso e aquilo. Quando o repórter vai e cutuca o jogador, cutuca o técnico, cutuca quem for, pode esperar que vai ter resposta. E a resposta normalmente é dentro de campo. Então, eu acho que um dos maiores exemplos que tivemos no futebol brasileiro é o Pelé. Pelé, todo mundo falava do Pelé. Pelé não é nada disso daí, 5 gols. O Pelé, vamos conseguir marcar ele marcava 3. O Pelé não tem jeito. Não, o Pelé tá apagado, de repente ele fazia 2. Fazia 2 gols, então, e eu não acompanhei isso ao vivo, só por vídeo, né? Só tenho vídeo e história que as pessoas contam. Mas todo jogador que está acima da média, o jogador é craque, o jogador é acima da média, o que você tem que fazer, se você está no time adversário, é ficar em silêncio. Mantenha o silêncio, não acorde. Concentração total, só atento. Não acorde a fera, porque se o cara está quieto ali, não está fazendo nada, ótimo, mantenha desse jeito. Se você cutucar ele, você libera a fera e aí não tem quem segura, não. Antônio, chegamos ao final da seleção paulista aqui. E foi gente de fora, hein, Luiz? Ficou muita gente. Eu vou passar agora aqui rapidamente. Eu vou falar primeiro
a seleção do Rio de Janeiro, que falamos aqui sobre a seleção do Rio de Janeiro. O Antônio Carlos destacou aqui Wagner, Wilson Gotardo, Gonçalves, Charles Guerreiro e Felipe, Ailton, Juninho Pernambucano, Renato Gaúcho, Edmundo, Romário e Túlio. É um time que seria um ataque devastador para qualquer time jogar contra. E aí, na seleção de São Paulo, eu destaquei aqui os 11 que eu colocaria num 4-4-2, uma escalação típica dos anos 90, Zete, Cafu, Antônio Carlos, Gamarra, Roberto Carlos, Mauro Silva, Rincon, Djalminha, Raí, Miller e Evair. Eu não vou falar assim, vamos fazer hipoteticamente uma disputa entre as duas seleções. Não vou falar isso daí, já falei, mas não vou falar. Eu não vou falar porque eu acho que é até injusto com os jogadores que estão aí nessa lista, porque são muitos jogadores e são muito bons. Mas eu vou passar aqui os nomes. Eu não sei se você tem aí os nomes que você colocou a mais também, Antônio, do Rio de Janeiro, mas eu vou passar aqui. Você tem? Quer falar primeiro do Rio de Janeiro? Pode falar. Não precisa comentar o que é cada um, não. Só fala o nome do jogador e o time que ele jogava, tá bom? Não, pode ser rapidinho. Olha, eu deixei de fora aí o Odivan, que poderia ser lembrado, zagueiro do Vasco também, fez sucesso no Vasco, né? O próprio Luizinho, que jogou no Vasco, volante, né? O Lira, lateral esquerdo do Fluminense, campeão carioca em 95, né? O Pedrinho do Vasco, como deixar o Pedrinho de fora, né? Mas como eu falei para você, Luiz, não dá para colocar todo mundo nos 11. Ele não né? tem espaço. Fez parte aí do time, junto com o Felipe, com o Edmundo, com todo o time campeão da Libertadores, né? O Superez eu já tinha falado, né? Esse cara aí tem Superez, hein, Antônio? Você não pôs o Superez titular na sua seleção, não tinha como. Superez marcou história no Fluminense. Superez, eu posso contar uma história aqui rapidinha do Superez? Já tem 1 minuto e 20 já de live quase, mas é impressionante como esse assunto é legal, né? Eu vim a conhecer o Superez, Antônio Carlos, na voz de Januário de Oliveira. Nos anos 90, eu já acompanhava o futebol carioca, claro, mas tinha as transmissões na TV da Bandeirantes, se eu não me engano, Bandeirantes, e o Januário era o narrador. E eu não perdia nenhum jogo por conta das narrações do Januário, porque eram sensacionais, era um espetáculo à parte. Então ele tá lá um corpo excedido no chão, Superézio, Charles, o Anjo 45. Era uma narração à parte, né, Luiz? Um jogo à parte, né? E aí ele transformou o Ezio... o que você queria. Caiu o que você queria. Quando ele transformou o Ezio, que era um atacante comum, um atacante que fazia muitos gols na equipe do Fluminense, mas era um atacante comum, um bom atacante de área. Mas ele transformou o Ezio em Super Ezio. Quando você põe esse adjetivo super, o jogador passou a estar num outro nível. Ele não é mais o Ezio, ele é o Super Ezio. Então, quando o Fluminense ia jogar, saía gol do Ezio, porque o Ezio era Super Ezio. Era impressionante as coisas que aconteciam nos anos 90 nos times carioca, principalmente depois dos apelidos que o Januário foi colocando nesses jogadores. O Antônio Carlos pode falar disso com mais propriedade, mas eu achava aquilo magnífico, achava aquilo sensacional. Um grande abraço, aliás, ao Januário de Oliveira. Januário de Oliveira, Luiz, que é... Só para terminar, Antônio, acho que, tirando o Luciano do Vale, que para mim foi o maior narrador que tivemos na TV brasileira, o Januário de Oliveira era o cara que, para mim, trazia mais emoção para o jogo. Trazia o jogo, ele se transformava, a partir de futebol, se transformava numa coisa... espetáculo. Um espetáculo. É isso aí. A narração na voz do Januário de Oliveira, Luiz, eu que pude acompanhar nos anos 80, principalmente, né? Ali 70, 80 no Rio de Janeiro, isso. Era um futebol à parte, né? Era um jogo à parte. Realmente ele conseguia transformar a narração do jogo, né, num espetáculo, né, numa coisa gostosa. Você tinha prazer em assistir. Então, muitas vezes você ia assistir os jogos no Maracanã, você esperava chegar domingo à noite, mesmo depois de ter assistido o jogo no Maracanã, para ver o videotape do jogo na voz do Januário de Oliveira, né? Então, era realmente uma grande programação do domingo à noite, né? E o Januário de Oliveira, hoje em dia, ele já é um senhor de idade, ele mora em Natal atualmente, ele está morando em Natal, e eu até tenho o contato dele, Luiz. Um dia, quem sabe, a gente consegue trazer o Januário aqui para São Paulo, quem sabe aqui através do Museu do Futebol, do Pacaembu, né? A gente bater um papo com ele ali no auditório Armando Nogueira, né? Quem sabe aí, vamos esperar a pandemia passar, quem sabe a gente não realiza esse sonho aí, e faz uma matéria com ele, inclusive, né? Seria muito legal. Seria muito legal ter um bate-papo com o Januário de Oliveira. Eu estava buscando a foto dele aqui, né? Aqui já com mais idade,
uma foto aí do Januário de Oliveira, narrador, como eu peguei, o Antônio já disse aí, narrador dos anos 70 e 80, eu peguei muito nos anos 90, eu achava aquilo fantástico. Antônio, dá sequência aí nos jogadores aí do Rio de Janeiro, que você começou aí, eu te cortei quando você estava falando do Ézio, do Super Ézio. Dá sequência aí que eu vou deixar a foto aí do Januário de Oliveira, que eu quero lembrar do Januário de Oliveira, narrando o nome desses jogadores aí. Olha, eu posso citar aqui para você o Gilmar, né? Goleiro. Que eu deixei de fora, o Gilmar Rinaldi, o Júnior Baiano. Júnior Baiano. Quem mais aqui, rapaz? Eu já falei para você, já falamos aqui, o Mauro Galvão, pô, teve uma passagem Mauro também pelo Galvão, Rio de Janeiro. Ótimo zagueiro. O goleiro do Vasco dos anos 90, Carlos Germano. Carlos Germano. Né? Enfim, Luiz, uma série de jogadores aqui que a gente poderia ficar aqui a noite inteira buscando e relembrando aqui, que poderia perfeitamente fazer parte dos times que a gente colocou. E só para falar aqui, fechar o assunto aqui, Januário de Oliveira, Luiz, se você me permite, rapidamente, sei que a gente já está avançando aqui na nossa live, o Januário de Oliveira, para o amigo que queira ouvir os bordões do Januário de Oliveira, é só pegar no YouTube ali a narração dele do Fla-Flu de 95, porque ele fez a narração daquele jogo, né, para a TV. Ali estão praticamente todos os bordões do Januário de Oliveira dos anos 70 e 80 nesse jogo. Ele conseguiu colocar ali praticamente todos os seus bordões nesse jogo. Quem quiser pegar no YouTube vai ver que é muito legal. Eu vou ser sincero com você, você está falando, eu estou ficando emocionado, porque eu lembro eu lembro desse jogo, Antônio Carlos, eu lembro... São vozes que marcam a gente, né, Luiz? Marca a gente. Para quem gosta do futebol, para quem gosta da transmissão de jogo, eu gosto muito de futebol, é claro. Eu sou um apaixonado por transmissão de futebol e sou um apaixonado por quem é apaixonado por futebol, porque eu acho que o Januário de Oliveira era uma pessoa abençoada para o que fazia. As narrações dele eram sensacionais. Quem tiver a oportunidade, procure, dá uma busca aí no YouTube, vale a pena, é totalmente diferente do que você escuta hoje em dia. Não tem aquele desespero, aquela gritaria, aquele pânico, nada disso. É uma coisa pausada, mas é uma coisa com emoção, é uma coisa que você parece que você está ali vivenciando com ele, aquilo. E se você não torce para nenhum time, você começa a torcer. Porque o que ele dava de vida, o que ele dava de emoção, virava um show nas narrações do Januário de Oliveira. Grande abraço a você, Januário. Para mim, você está ali no mesmo patamar do Luciano do Vale, nessas narrações futebolísticas aí desses anos 80, anos 90, do que eu acompanhei, né? Está muito acima dos outros. É claro que também tivemos outros narradores nessa época. Sim, aí que eram muito bons. Mas para mim, em termos de emoção, acho que você, aliás, está acima de todos. Nessa narração de me colocar dentro de campo. Eu me sentia ao seu lado ali nas narrações, torcendo por o que ia acontecer e esperando ansiosamente pelos bordões. Ficava esperando ele falar do Valdeir, ficava esperando ele falar do Ézio, ficava esperando ele falar do Charles, ficava esperando ele falar, tá aí o que você queria, tá lá um corpo estendido no chão. E eu fico emocionado em falar do Januário de Oliveira, para mim, o maior, acho que foi o maior nome que eu presenciei aí na locução esportiva. Agora eu vou passar a lista aqui. Pode falar, Antônio. Um forte abraço para ele aí, que quem sabe aqui esse nosso programa não vai chegar lá em Natal, né? Nos ouvidos dele lá, que ele possa ver também. Tomara que chegue. Eu vou editar depois essa parte aqui, nem que seja só para editar essa parte, de repente a gente manda para ele. Antônio, eu vou falar aqui, e para você que está aí comigo batendo papo, e para você que está em casa, ou no seu celular, seja onde você estiver, espero que esteja em casa, né? Vou falar para vocês a lista completa, tirando a lista completa dos jogadores de São Paulo, tirando esses daí que eu escalei: Zete, Cafu, Antônio Carlos, Gamar, Roberto Carlos, Mauro Silva, Rincon, Djalminha, Raí, Miller e Evair. Eu vou passar a lista aqui, eu vou acabar citando esses nomes também. Vai. Goleiros, anos 90 no futebol paulista: Zete, Veloso, Marcos e Dida. Lateral direito, Cafu, Índio do Santos. O Índio jogou muita bola no Santos quando jogava na lateral direita. Posteriormente, quando foi para o Palmeiras, aí parecia que não conseguia jogar tão bem. E o Gil Baiano no Bragantino. Gil Baiano jogou muita bola no Bragantino, gente. Lateral esquerdo, Roberto Carlos, bem citado aí, e o Zé Roberto da Portuguesa. Zé Roberto esteve naquela Portuguesa de 96, que tinha na lateral direita também o Zé Maria, mas o Zé Roberto jogava muito na lateral esquerda. Na zaga,
Antônio Carlos, Gamarra e um jogador que jogou naquele São Paulo do início lá, dos anos 90, que era o Valber. Grande zagueiro, o Valber jogava muito, sabia sair. Cracaço de bola. Cracaço de bola, e ele saía jogando ali pelo meio, parecia que ele ia perder a bola, né? Ele saía costurando na defesa do São Paulo na época, saía costurando por ali, estava tudo bem com ele e seguia. Os volantes, já comentei deles aqui, Rincon, o Mauro Silva foram escalados, Vampeta, César Sampaio, Toninho Cerezo. Para mim, esses jogadores estariam também na lista, mas infelizmente... Na lista estão, mas não estão no time que seria titular. Meio-campistas. Raí, Djalminha, Marcelinho Carioca, Rivaldo, Alex e o Palinha e o Giovani. É um time só de meio-campistas, porque esses jogadores foram sensacionais em seus clubes, foram sensacionais na década de 90. O Palinha jogou muito naquele São Paulo do início dos anos 90, muito, muito. Se você não conhece o Palinha, reveja alguns jogos do São Paulo dos anos 90, você vai ver o que ele fazia. Os lançamentos que o Palinha fazia, e até os passes em profundidade, no ponto futuro, né, eram sensacionais. O Giovani, que comandou a equipe do Santos em 95, o Rivaldo não preciso dizer nada. O Marcelinho Carioca também não. São jogadores que nos seus times foram os grandes nomes, talvez o Marcelinho Carioca esteja ali ao lado do Rivelino como um dos grandes nomes do Corinthians. E os atacantes, como eu já disse aqui, Miller e Evair foram os titulares, mas tinha Edmundo, tinha Edilson naqueles anos 90 que para mim faziam demais para os seus times. E tinha um jogador, Antônio, que não tinha grife e que infelizmente sumiu rápido do futebol, mas que tinha tudo para ser um grande nome dos atacantes nos anos 90 no futebol brasileiro. Era o Bentinho. Bentinho era um jogador de área da Portuguesa, muito bom, muito técnico, foi para o São Paulo, e aí ele jogou bem até no São Paulo, mas de repente ele desapareceu. Foi jogar em times menores, foi sumindo aos poucos, e acabou desaparecendo. Mas era um ótimo centroavante. Tivemos muitos centroavantes na década de 90, mas acho que foi a última década com centroavantes de área mesmo. E aí eu citei o Evair, para mim, um destaque maior dessa seleção. No ataque, de centroavante, o destaque maior fica para o Evair. É isso, Antônio. Você quer destacar um jogador dessa seleção do Rio de Janeiro como o maior nome do futebol carioca nos anos 90? É o Romário, né? Destacar um tem que ser o Romário, né? Tá de brincadeira, né? Por tudo que ele já jogou e por tudo que ele fez no futebol brasileiro, por títulos, tetracampeonato, enfim. Eu acho que é o Romário mesmo. É o baixinho, né? É um monstro. O baixinho é um monstro. E na seleção... Marrento, mas treinar para quê, como ele diria, né? Mas ele é o cara, como ele fala. É o cara que resolvia, fazia tudo. Poderia citar vários, Luiz, mas o Romário é o Romário. Sim. E na seleção paulista, eu acho que não existe um nome como Romário na seleção paulista, mas existe grandes nomes, grandes craques nessa seleção paulista. O caso do Miller, do Evair, do Raí, do Djalminha, acho que todos aqui são craques, né, em suas posições, mas eu vou destacar o Cafu. O Cafu, para mim, um jogador que, por onde esteve, fez o que tinha que fazer e muito bem feito, e foi o campeão do mundo, né? Esteve em tantas finais de Copa do Mundo que eu acho que ninguém esteve em tantas finais quanto o Cafu, se eu não me engano. Eu preciso recordar isso. Mas o Cafu é um jogador que deu certo no São Paulo, deu certo no Palmeiras, deu certo no futebol europeu, na Roma, deu certo na seleção brasileira, ele deu certo em todos os times que passou. Então, eu acho que é um dos grandes destaques. Mas ele é da parte defensiva, né? Mas é da parte defensiva, então a gente tem que destacar alguém também da parte ofensiva. E aí eu vou ficar com o Miller. Como o Antônio Carlos disse, o Miller é um jogador que evoluiu demais, então não tenho muito o que dizer, já falamos demais do Miller aqui, mas o Miller desse time aqui talvez seja o meu jogador preferido. O jogador que mais se destacou nas suas equipes, jogador que servia, que dava muitos gols para os seus companheiros de equipe, que fazia muitos gols e que infernizava todo zagueiro que jogasse contra ele. Então é isso, Antônio. Falamos aqui da seleção carioca, falamos da seleção paulista, demos um geralzão nos anos 90. Eu espero e ficou gente de fora. Hein? Ficou muita gente de fora. O Carlos Eduardo comenta aqui que tinha o Denner, da Portuguesa. Bem lembrado, Denner, sim. Infelizmente faleceu. O Denner, infelizmente, faleceu. O Denner, preciso recordar exatamente o ano do Denner, né? Preciso recordar se ele faria parte desses times aqui. Mas acho que faria parte, né?
da Portuguesa. Agora Com o Denner, certeza. infelizmente, o Denner faleceu. Ele estava no Vasco da Gama. Tá, O vamos Denner lá. tem uma história que a gente poderia contar aqui, fazer um programa sobre o Denner. Porque o Denner assim, o Denner é a estrela que não brilhou do jeito que tinha que ter brilhado. O Denner era um futebol, aquele futebol dos anos 90, dos anos 80 ainda, dos anos 90, principalmente, muita marcação, né? Muita gente marcando ali, porque tinha aquele estilo europeu de se jogar que foi chegando aqui no futebol brasileiro. E o Denner saía das jogadas de um jeito que só ele conseguia. Ele driblava todo mundo. E se alguém reclamasse, ele dava um... sai daqui. Não chega perto, não. Porque ele era pequeno, era franzino, mas ele jogava como gente grande. O Denner era um jogador espetacular. E, infelizmente, não brilhou por muito tempo. Né? Aconteceu o acidente. E, fora isso, teve alguns caminhos que talvez tenham sido errados em sua carreira. Teve aquela passagem pelo Grêmio, a passagem pelo Vasco, mas a própria Portuguesa poderia ter ido além. Mas aí é uma questão de empresário, é uma questão de quem cuida da carreira do jogador. E quando ele foi para o Vasco, ele já estava naquela coisa, vai ou não vai? Ele vai ser o que ele era para ser ou não será? E aí, infelizmente, aconteceu o acidente, faleceu, e não está entre nós, nem para a gente falar mais, né, Denner? Infelizmente, você não está aqui conosco. Bem lembrado, o Carlos Eduardo. Olha quem apareceu aqui, Antônio Carlos. Valtinho Moraes. Grande Valtinho, forte abraço para o Valtinho, santista da melhor qualidade. Desejo todo sucesso para o projeto. Grande abraço. Grande abraço a você, Valtinho. Tivemos juntos aí na cobertura da Copa 2006, hein? A gente bola. Tivemos grandes momentos aí no programa, na rádio, grandes momentos com o Walter Moraes. Ilustre torcedor do Santos, Valtinho. Forte abraço, Valtinho. Ilustre torcedor do Santos. Bom, é isso, né? 1h33 de live falando sobre futebol. Fim de jogo, né? Futebol carioca. Deu 2 tempos aí, não deu não, Antônio? Já tá beirando aqui. O pessoal aqui já tá falando assim, não tem condição. Vocês falam que vão falar pouco e aí começa a falar. É assim mesmo. Falamos demais, né, Antônio? Mas foi legal, hein? Foi um bate-papo muito legal. Gostei demais de falar aqui sobre jogadores dos anos 90. Maravilha. Tantos que estiveram em São Paulo, que estiveram no Rio de Janeiro, se destacaram em São Paulo, no Rio de Janeiro. E refaço o convite, né? Agora teremos uma reformulação, mas uma live por semana, por enquanto, sobre futebol. Vou ver se essa semana aqui ainda encaixa uma live sobre a NBA, na sexta-feira, porque a NBA vai voltar de uma fórmula meio maluca, uma fórmula meio esquisita. Vamos acompanhar. Sexta-feira vamos conseguir aí fazer um bate-papo sobre a NBA, tá certo? Antônio Carlos, mais alguma coisa a dizer? Podemos encerrar por hoje, meu amigo. Fim de papo. Fim de papo? Então deixa aí o seu abraço aí, se quiser mandar um abraço para alguém, você tem a oportunidade agora, aquele momento Maguila. Esse é o momento Maguila. Lembrou do Maguila, hein? Não, Luiz, um forte abraço para você. Sempre um prazer a gente falar do que a gente gosta, certo? Principalmente futebol brasileiro. A gente é apaixonado por isso. Um prazer aí falar dos craques do Rio, de São Paulo, de Minas, enfim, de todo o Brasil, né? E fazer o convite para o nosso amigo aí do Rede Gol, que participe com a gente. Entre lá no Instagram do Rede Gol, entre no Facebook, mande aí suas sugestões de pauta, né? Quem sabe a gente não monta aí uma temática de acordo com as sugestões do nosso amigo do Rede Gol e vamos em frente. Podemos fazer isso. Se tiver algum assunto que seja legal, que você pense num assunto legal aí, manda para a gente aqui. Vamos debater e colocamos você, inclusive, no debate aqui, de alguma forma. Te colocamos no debate, tá bom? Fica o convite, então, o Facebook aqui, você já está aqui conosco, facebook.com/redegol, e também lá no Instagram, canal novinho no Instagram, a página, o perfil, né? Não é canal, hein? Perfil, canal é no YouTube. Perfil novinho lá no Instagram, que é o Redegol 10, número 10. Então, claro que não tem o acento no repito isso, Redegol número 10. É isso aí. Camisa 10, né? Tá certo? Vamos ver se sexta-feira tem também um bate-papo aí sobre a NBA. Vou confirmar tudo certinho aqui, se talvez tenhamos aí um bate-papo na sexta-feira. As últimas mensagens aqui chegaram aqui, o Carlos Eduardo mandou aqui que muito bom o papo foi bom mesmo. O papo foi legal, gostei de
falar sobre os jogadores dos anos 90, é muito bom relembrar, inclusive relembramos aqui do Januário também, muito bom. E aqui o Marcos Vinícius, também conhecido como meu primo, mandou aqui uma mensagem aqui, ó, boa, sucesso a todos, valeu, Vi. E é isso aí, gente. Ó, o Felipe Silva aqui, ó, o Felipe já mandou a mensagem dele aqui, ó, falando Copa do Mundo. Vamos falar de Copa do Mundo, Felipe. Estamos dando um tempinho aqui, acertando as coisas que nós queremos falar sobre a Copa de 70. Faz 50 anos, nesse ano aqui, faz 50 anos da conquista do Brasil em 1970. Vamos fazer um especial sobre a Copa de 70. Vamos falar das eliminatórias da Copa, vamos falar sobre os convocados para a Copa do Mundo, vamos falar dos 3 primeiros jogos em um programa, vamos falar dos 3 últimos jogos em outro programa, e depois vamos fazer um programa que esse daí é um programa que precisa ter calma, precisa ter muita calma para falar que nós vamos fazer um programa especial sobre o João Saldanha. Quem gosta de futebol, quem acompanhou aquela seleção de 70, ou quem não pôde acompanhar, mas leu e se informou sobre ela, sabe que o João Saldanha tem muito a ver com o time campeão do mundo em 1970. Vamos falar sobre ele aqui nesse nosso bate-papo, tá bom? Então, fica o convite. Provavelmente sexta-feira teremos a nossa live sobre NBA. Vou acertar aí, parar as arestas aí, deixar tudo certinho para esse bate-papo sexta-feira sobre NBA aqui no Rede Gol, tá certo? Valeu, Antônio Carlos. Boa noite para você. Grande abraço a você, viu? Boa noite, Luiz. Tudo de bom aí. Vamos lá. Até a próxima live aí, se Deus quiser. Vamos lá. Até a próxima. Um abraço para o amigo do Rede Gol. Grande abraço a você, Antônio Carlos, a vocês que estiveram conosco aqui nessa live. Bastante gente passou por aqui hoje, viu, Antônio? Bastante gente, mas vou mandar um abraço especial aqui para o pessoal que está sempre conosco aqui, Carlos Eduardo, Felipe, o meu irmão está sempre aqui conosco, Gustavo Tomazelli está sempre por aqui também. Valtinho, seja bem-vindo à nossa live. O Vinícius também, seja bem-vindo. Eu sei que a minha esposa deve ter passado por aqui em algum momento com a minha filha, a Laura. Também muito obrigado por ter acompanhado, tá bom? Grande abraço a todos. Convite sexta-feira, bate-papo sobre NBA, hein? Se puder, participe também conosco. Semana que vem tem mais assunto aqui no Rede Gol. Vamos ver a pauta que teremos na semana que vem. Eu deixo aí no Facebook para vocês. Acompanhe também, tem postagem todo dia agora no Facebook do Rede Gol, também no Instagram, tá bom? Grande abraço a todos, valeu, até a próxima, tchau, tchau.